Olá pessoal, tudo bom? Beleza, beleza? Hoje o nosso vídeo vai ser sobre quem é Deus. Isso aí, nós vamos estudar um pouquinho sobre quem é Deus. E eu acredito que você vai gostar muito, muito. Beleza? Mas então, antes da gente começar a falar sobre esse assunto, quem é Deus, nós vamos fazer aí uma pequena apresentação. Eu sei que muitos de vocês não me conhecem, tanto inscritos quanto não inscritos. Meu nome é Thiago, eu sou casado com a Adelina, sou missionário já há mais de 15 anos. Tive a oportunidade de servir em São Tomé e Príncipe, um país africano, por quase 8 anos, na Jocum e nas igrejas locais lá. A minha esposa é africana, nós temos 2 filhos, isso aí. Sou brasileiro e é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do que Deus tem colocado no meu coração para agregar aí na sua vida, na minha e na de todos que vão estar passando e assistindo esse vídeo, beleza? Então, se você gostar do vídeo, no final eu vou fazer aí um pedido de like, de comentários, pedir algo para vocês de interação, de participação no vídeo, tá bom? Então, se algum momento um tema despertar uma pergunta em você, dá uma pausa no vídeo, vai aqui nos comentários e deixa sua pergunta, porque eu vou gostar muito de estar conhecendo você, as suas dúvidas, quem sabe tá gerando conteúdo aí com a dúvida que você colocou, com a pergunta que você colocou aí pra gente, tá bom? Então a gente pode fazer assim, não pode? Estamos combinados que você vai parar o vídeo, vai fazer um comentário se vier uma pergunta e no final eu vou poder estar fazendo aí o pedido do like, pedido para você se inscrever, e se você tiver gostado, você vai lá e se inscreve, dá o like, e se não tiver gostado, não se inscreve, não dá like, nem nada disso. Beleza? Então vamos lá, vamos pro conteúdo. Quem é Deus? Beleza? Eu não vou ficar me prendendo muito nos textos para ler eles aqui, porque senão o vídeo acaba ficando muito extenso e ele fica um pouco chato para quem vai estar assistindo. Beleza? Então eu vou citar aqui, e na descrição abaixo eu deixo referências bíblicas para quem quiser ir lá abrir os textos e ver, tá bom? Então beleza, vamos lá. A primeira coisa que eu quero conversar com vocês em relação a esse tema, quem é Deus, é se você sabe quem é Deus. Deus é espírito, isso aí. Deus é espírito, Deus é pura luz. Ele é inacessível pela matéria. Então, a matéria não pode acessar a Deus. No sentido assim, os meus olhos, esses olhos aqui, que eu toco, eles não vão conseguir ver Deus como eu vejo uma pessoa, como eu vejo um objeto. Por quê? Porque Deus é espírito. E ele habita nessas regiões, as espirituais. Então ele é espírito, é o primeiro ponto da pessoa de Deus. A Bíblia também fala que ele é amor. Então vamos lá. Deus também é amor. A Escritura fala que ele é amor. Então, ele também é pai. Sim, Deus é pai. Muitos não gostam desse termo, muitos ficam chateados e não é e tal, Deus é Deus. Mas a grande verdade é que Deus é pai e nós também vamos ver sobre isso. Então, beleza. Deus é espírito. E como Jesus disse, é necessário que nós o adoremos em espírito e em verdade. Por quê? Porque ele é espírito. As pessoas que precisam de um objeto para se identificar com Deus, eles acabam caindo na questão da idolatria. Por isso. Por quê? Por não entender que Deus é espírito, Deus não habita numa matéria. Então ele não habita num barro, nem num metal, nem numa estrutura de casa, nem num templo, nem num altar. Não. Deus ele é espírito. Então, todos esses dogmas que a gente vê aí religiosos, de que Deus está aqui, Deus está lá. Não, Deus está dentro de nós porque ele é espírito. Então é o primeiro ponto. O segundo ponto é que Deus é amor. E por ele ser amor, não há nenhum outro sentimento nele, podemos dizer assim. De vez em quando a palavra coloca ali algumas expressões, como ele se entristeceu, entende? Expressões assim,
mas não é porque ele mudou o seu estado emocional, não. É simplesmente para conseguir falar de uma forma que nós vamos entender. Todas as colocações ali têm mais a ver com a gente, com o nosso entendimento, com o nosso vocabulário, do que com a pessoa de Deus. Deus, ele é amor. E por ele ser amor, a sua plenitude emana amor. Ele é somente amor. Isso. Então ele é espírito e ele é amor, sim. Ele também é pai. E nessa da paternidade de Deus é onde eu quero me prender mais tempo. Sabe? É muito interessante porque a nossa dificuldade em entender que Deus, ele é o nosso pai através de Jesus Cristo, é justamente o fato dele ser espírito e nós não conseguimos ver ele. Ele habita em luz inacessível, em regiões que o homem não pode acessar sem a pessoa de Jesus Cristo, sem o intermédio de Cristo ali, para que o Espírito Santo nos conduza nesse entendimento. E ele também é amor. E é interessante porque quando nós pensamos nos nossos pais terrenos, nós entendemos que por melhor que os nossos pais sejam, eles cometem sim alguns erros com a gente, percebe? Em algum momento ele vai dar ali uma varadinha, uma correção indevida, sem procurar averiguar bem os fatos para saber se a gente está certo ou se a gente está errado. E às vezes a gente acaba sendo corrigido estando certo e acaba recebendo uma culpa como se estivesse errado. Então tudo isso gera traumas. Pai, professor na escola, amigos, mãe, tios, avós, todas as figuras de autoridade. E é interessante que quando nós paramos para pensar em Deus como Pai, nós acabamos refletindo nele caracteres que não é dele. Por exemplo, em Mateus, Jesus fala o quê? Que se nós que somos pais humanos sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Então ele está querendo falar o quê? Que a gente que é mal, percebe? Em alguns pontos perde a cabeça. Não vou usar a palavra mal, mas vou usar a palavra perde a cabeça. Em alguns momentos a gente perde a cabeça por causa das nossas emoções. Deus não. Deus ele é sempre muito equilibrado em amor. E isso é interessante porque a paternidade de Deus é maravilhosa e ele é pai. Por mais que muitos desligam a figura paterna de Deus, por causa dos seus pais terrenos e de todos os traumas que eles passaram, fala, não, se Deus é pai, Deus não é pai não. Por quê? Porque eles acham que Deus é como os pais dele, mas não. Deus ele é um pai eterno, ele é o pai verdadeiro, ele é o pai que tem toda a sabedoria em nos conduzir, que até a correção dele é carregada de amor, é cheia de amor. A Escritura fala que ele dá umas varadinhas naqueles que ele ama. Por quê? Porque ele entende que o amor dele é pleno, e realmente é pleno. Todos que experimentaram o amor de Deus através de Cristo Jesus e receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, começam a experimentar esse amor de conselhos, esse amor de afeto, esse amor de consolo, entende? Esse amor de cuidado, de proteção. E tudo isso nós encontramos na pessoa do Pai. Então, Deus é Pai, sim. Por mais que as suas crenças, os seus traumas não permitam você entender que Deus é Pai, eu sei que muitos de vocês agora podem estar assim, não, Thiago, ele não é pai não. Se ele parecer com meu pai, nossa, sim, ele não parece com seu pai. Ele é o pai verdadeiro. Os outros pais, os pais terrenos, são pais fake, bem dizer assim, percebe? Eles são pais fake. Eles estão aqui para nos criar, para nos proteger, até a gente assumir ali uma idade que nós conseguimos ler, escrever e aprender sobre o Pai Celestial, o Pai Eterno. E nós podemos, através de Jesus Cristo. Quando nós lemos ali todos os 4 evangelhos, nós percebemos o quão Deus se preocupa em passar para nós que Deus é o seu Pai. Principalmente no livro de João. Ali no Evangelho de João é nítido. O tempo todo ele fica falando isso. Entende? Que nós receberíamos poder de sermos feitos filhos de Deus pelo intermédio de Jesus.
E Deus quis revelar isso, percebe? Deus quis revelar isso. A humanidade caiu através de Adão e Eva, percebe? Mas Deus enviou seu Filho, em João 3,16 fala isso, para que todo aquele que nele crê não seja destruído, mas tenha a vida eterna. Em João 1, ele fala assim, que se nós crermos em Jesus, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus, filhos adotivos, entende? E é muito interessante a gente parar para pensar nessas características de quem é Deus. Deus é Espírito, que habita em luz inacessível, ou seja, nós nunca vamos ver Deus com esses olhos aqui, entende? Mas ele comunica com o nosso espírito, porque nós também somos espírito, percebe? Ele também é amor, Deus é amor, e ele manifesta esse amor para nós sendo um pai. Um pai que perdoa, um pai que ama, um pai que cuida, um pai que orienta, um pai que protege, um pai que guarda, um pai que projeta, entende? E é interessante, porque quando nós entendemos isso, muita coisa esclarece na nossa cabeça em relação ao Evangelho. Sabe, o Evangelho abre pra gente e a gente começa a entender o porquê que Jesus morreu na cruz. O porquê que Jesus veio, passou o que passou, foi para aquela cruz, entende? Não quis glória aqui na terra. O que ele veio trazer? Ele veio trazer o entendimento de que Deus é o nosso Pai. Ali, quando os fariseus falam para liberar Barrabás junto com o povo judeu e para crucificar Jesus, é muito nítido. Ali fala que eles queriam que matasse ele porque eles consideravam Jesus como uma pessoa que blasfemou contra Deus. E qual era a blasfêmia? É que ele ensinava que Deus é nosso Pai, ele chamava Deus de Pai. Falava para todos que Deus era Pai dele. Entende? Mas isso não é uma blasfêmia. Deus é o nosso Pai, sim. Em Cristo Jesus ele é o nosso Pai. E todo aquele que foge desse entendimento ainda não conhece a Deus. Todo mundo que acha que Deus é um objeto, entende? Não conhece a Deus, porque Deus não é um objeto, não é uma imagem, não é um amuleto, não é nada disso, entende? Deus, ele é amor. Então todo aquele que acha que Deus é ódio e outras coisas, não, ele é amor. E em muitos momentos ele manifesta a sua justiça em amor. É diferente. A justiça em amor, ela é manifestada, mas ela é manifestada com peso, com medida, com equilíbrio. Qual pai, quando vai corrigir o seu filho em amor, espanca ele a quase matar? Ninguém, pai nenhum. Todos os pais que amam, eles vão lá e dão algumas varadinhas, 1, 2, 3 no máximo. Só para a criança entender que existem coisas que têm consequências pesadas e não cometer mais esses erros. Percebe? Então ele é amor. E por último ele é Pai e ele é nosso Pai através de Jesus Cristo. Então se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente produzir mais vídeos respondendo essas dúvidas e agregando aí para vocês. Tiago, eu ainda não tenho Jesus na vida, o que eu faço? O aceite. Aí no lugar que você está, ou no seu quarto, ou na sua casa, aonde for, você pode de forma de olho aberto mesmo, não precisa ser nem de olho fechado. Falar, Pai, eu entrego a minha vida a Ti através de Jesus. Eu creio que Jesus morreu e ressuscitou pelos meus pecados e que através de Jesus eu fui feito filho do Senhor. Hoje eu sou seu filho, Pai. Então vamos começar um relacionamento de pai com filho. Começa a me guiar, me conduzir, me orientar e eu garanto que Deus vai te orientar, entende? Ah, Tiago, mas eu preciso ir para uma igreja? Não, só se Deus te orientar. Comece o relacionamento com Ele. Ele mesmo vai falar essas coisas com você, entende? Ele mesmo vai esclarecer para você através das Escrituras. Ele mesmo vai te indicar um local apropriado para você ter comunhão com os irmãos, congregar ali com os irmãos e aprender mais da palavra, tanto comigo aqui no canal, quanto qualquer outro ministério que Deus possa te orientar, entende? Não sei se você se encaixaria, em qual igreja você se encaixaria, então eu não tenho direito de falar vai para tal, não, entende? Mas o critério é a palavra de Deus no local e você vê Cristo no local, que as pessoas amam a Cristo, entende? Obedecem a Deus. Então é isso. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, tá? Eu faço esse pedido aí para você e deixa o like
As únicas duas coisas que eu peço aí para você: se inscreve no canal, ativa o sininho. É muito importante ativar o sininho, porque aí quando o vídeo é enviado para você pelo YouTube, ele chega. Se você não ativar o sininho, em muitos momentos o YouTube não vai enviar o vídeo para você e você fica por fora dos vídeos novos. E deixa seu like, porque com o seu like o YouTube entende que é bom o vídeo e que outras pessoas também podem gostar do vídeo e do conteúdo. Beleza? Então é isso. Um grande abraço. Muito obrigado aí a todos os inscritos, tá? Você que não é inscrito também, muito obrigado pela audiência, por assistir aí até o final. Grande abraço. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, tá bom? Grande abraço. Que Deus te abençoe.